O mundo humano é dividido entre nobres e escravos. Nobre é ser melhor. É a junção de condições de virtudes alcançando potência, superioridade do estado humano. E o objetivo dessa escola é tornar nobre aqueles que quiserem. Mas para nós definirmos o que é um nobre e o que é um escravo, primeiro nós temos que definir o que é um escravo. Escravo de quê? Já que escravo é alguém que está submetido a algo. Escravo do corpo, da sociedade, das circunstâncias e dos próprios nobres. Normalmente as pessoas mais aptas em todas as sociedades humanas, as que são melhores, não tem outra definição. Infelizmente na nossa sociedade, depois de muitos conceitos que eram cristãos, mas que se tornaram secularizados e agora eles não fazem mais um sentido concreto nem com a ideologia que os embasou, que é o cristianismo, a nossa sociedade ela abomina esse pensamento de que talvez existam alguns que são melhores e outros que são piores. Por que os escravos, sendo eles, nessa definição, os estratos piores da sociedade, são escravos? Porque eles não têm vontade, nem amor à consciência. Eles geram a sua própria infelicidade ao longo das existências que não percebem, deixando de se ligar às virtudes, ao que é bom. O que é um nobre, então, já que nós definimos o que é um escravo? Pode parecer um conceito bizarro. Humano não é todo mundo que tem um corpo humano? Isso é um conceito biologicista. Ele é um conceito muito recente, ele é um conceito obliviado da realidade. Ele nega determinadas partes da realidade para ler apenas a realidade biológica. Nobre é humano. Ser nobre é a verdadeira condição natural do ser humano. Em graus é sua última potencialidade. A diferença entre um nobre e um escravo é a consciência, o intelecto, o pensamento, a inteligência e a razão. A chama do intelecto, ela dá domínio ao ser não apenas sobre o pensamento, mas concede ação sobre o suprapensamento, que são os efeitos abstratos, e sobre o corpo, que é o mundo material. Então, o nobre, ele é necessariamente a pessoa que acende a chama do intelecto e assim começa a buscar um caminho de nobreza, um caminho de potência, um caminho de alcançar areté, excelência. Nobreza é a verdadeira e luminosa emancipação, liberdade do ser humano. Sem você percorrer um caminho que acenda o seu intelecto, para que ele traga as virtudes para o corpo e para a mente, você nunca vai poder ser livre. Você sempre vai estar submetido a circunstâncias, sejam elas econômicas, políticas, físicas, biológicas, sociais. E elas vão te agrilhonar, elas vão te prender. O ser humano que percorre um caminho de nobreza alcança felicidade. Eudaimonia, no grego. Nobre é o ser humano no seu maior potencial. Nobre deve exigir em si, percorrer em si as virtudes. É um caminho. As virtudes primordiais são 6. E elas estão em ordem hierárquica aqui colocadas. Poder, bondade e amor são as 3 primeiras. Justiça, harmonia e beleza são as 3 inferiores. Elas são as virtudes gerais, as virtudes que emanaram da consciência primordial, da inteligência primordial, na hora de desenvolver as dimensões, os arquétipos e o mundo. A inteligência primordial, a qual muitas culturas chamam de Deus e dão roupagens físicas nas suas alegorias, ela antes de tudo é poder, porque ela é potencialidade pura. Em segundo, ela é bondade, porque essa potencialidade se faz em formas e outras inteligências. E depois ela é amor, porque ela criou essas outras formas e inteligências para terem a mesma natureza de si, a natureza divina. Ser ário é ser potente, superior, é portar a luz. Não tem a ver com condições físicas ser superior, ou muito menos com condições de natureza. Qual superioridade adviria de uma condição que é inata? Dizer que tem virtude porque é herdeiro. Alguém chegar e falar, eu tenho virtude porque meu pai foi um nobre, meu avô foi um nobre,
rico e me passou essa fortuna e esse título. Que virtude há no espírito de um ser assim? De uma causa que é inata, que você não tem que fazer nada para ganhar. Sendo assim, nobreza não pode ser relacionada a título, muito menos a hierarquia social e muito menos a raça. Superioridade é sempre superioridade de espírito, porque é no espírito do ser que existe a vontade e que existe a sua real natureza. E essa natureza se manifesta nas óperas da sua criação. Óperas seriam obras, nas obras da sua criação, que é o seu corpo, sua mente e suas esferas de influência externas, tanto no campo social, tanto no campo do trabalho, tanto no campo da família, que seja. Todas as esferas de influência que aquele ser toca manifestam sua natureza. Então, um ser inferior naturalmente vai criar padrões desorganizados, enquanto que um ser de espírito superior, de vontade, de chama superior, vai criar naturalmente as virtudes e vai também percorrer e querer ter em si as virtudes. É um traçado de vontade e essa vontade exercer poder sobre si. Intelecto, beleza, potência, sabedoria, inteligência, moral, benevolência, fúria e gozo. Como uma semente. Não necessariamente a semente vai virar uma árvore bela e frutífera. Se você adubar, regar, ela vai. Senão, não é uma condição de natureza que a semente se torne árvore. Da mesma forma que não é uma condição de natureza que alguém que nasça nesse corpo de primata se torne um ser humano. Um ser humano é uma condição alcançada. Não é uma condição ontológica pela biologia ou pela cultura. Você não nasce humano, torna-se humano. As virtudes traduzem as leis da natureza relativa ao tipo de potencialidade do ser humano, a tudo aquilo que para ele é no mundo mais adequado. Ou seja, o que seria a virtude para uma planta? Seria receber luz e água, para que assim, através dessas virtudes, ela se torne o que deveria ser, uma flor. As virtudes que parecem opostas, como por exemplo, fúria e caridade. Só que se você analisar bem elas, a fúria é necessária para que você se livre daquilo que está no seu caminho. E a caridade também é necessária, porque o universo funciona através de caridade, de doação e recepção de energias, tanto moleculares quanto químicas, tanto quanto espirituais. A diferença do homem nobre para o homem baixo, o homem que manifesta areté, superioridade. O homem baixo é por si só incompleto. Incompleto por quê? Porque, como a gente já viu, humano é realizar o potencial que a natureza nos deu através do que ela espera que nós seríamos. Um ser humano que não se torna nobre não realiza esse potencial. Ele é como se fosse um feto abortado. Ele nunca chegou a ser o que a natureza esperava que ele seria, para o que a natureza fez ele, para se tornar esse arquétipo. O homem baixo é por si só incompleto. Ele nunca haverá de ser humano, pois nele não fora eduzido pela falta de amor a si mesmo e a aletheia. Aletheia significa realidade, em grego, manifestação. Ele não busca as virtudes, porque ele não ama a si mesmo, primeiramente, e porque ele não ama a realidade, a manifestação. Pela falta de vontade ou pela tragédia do mal, as potências que o fariam ário, nobre, superior. Ao homem que eduzido foi, em excelência, como que elixir que a mão do alquimista purificado é, em sua forma mais excelsa, torna-se-á nobre, humano, espírito puro, forma superior, volitando assim sobre si mesmo, elevando-se mais próximo de Deus, tangendo a realidade, a verdade e a vontade. Muito que explicar aqui, é mais poesia, mas é isso. O homem que, através da edução, que são processos em que você educa ele na virtude. O homem que foi educado na virtude, e aí, primeiramente, nós precisamos de um mestre, porque as virtudes elas podem ser percebidas na realidade, na natureza. Só que nem todas você vai perceber e não é garantia que você vai perceber. Então, por isso que eu falo, eduzido foi. Existe uma força edutora externa. Existe um mestre que educa aquele ser na virtude. O mestre, o alquimista, fosse tirando daquele elixir a forma mais purificada. Ele tange a realidade, ele se torna mais próximo de Deus. Deus que eu digo, de novo, não é Javé, não é Krishna, não é Jesus, não é Buda. Deus é a potência primordial da realidade, do universo.
a inteligência dessa Matrix. Ele se torna mais próximo de Deus, de si mesmo. E ele tange a própria realidade, tanger a própria natureza. É como se fosse um encontro dela com ela mesma, em forma. É perfeito. Ele sempre vai ser um ser humano que nunca vai alcançar a potencialidade que a natureza deu para nós. É isso. Essa foi a aula mais importante desse curso todo. É para isso que essa escola foi criada. Para acender no intelecto das pessoas que ainda têm consciência, dos nobres que ainda estão em estado latente, a sua verdadeira natureza. Que ela se infrinja sobre a natureza da realidade. E depois nós vamos adentrar mais nisso. Muito obrigado por acompanhar-me até aqui.